Casa do VAR. Falei um bocadinho. Teste. Tá bom. Está-se a ouvir? Tá. Ok. Este ar-condicionado é que não ajuda. Ah, pois, esqueci-me desta merda. Mas podemos tentar o outro lado, podemos abancar ali no C2. Eu depois tiro. Ah, consegues? É. Abafar o som. Ok. Então, antes de mais, como é que vamos chamar o podcast? Ainda não sei, é sempre podcast. Pá, eu já criei um canal de YouTube, se quiseres postar nesse aí. Diz o nome? É o aqui? Simpósio. Simpósio. Sim. Ok. Portanto, muito bem-vindos ao Simpósio. Este é um canal de YouTube de filosofia. E a ideia é publicar podcasts de filosofia. Este será o primeiro podcast. Com quem é que vais gravar? Já agora sou o Rodrigo Pina. Este é o João Vaz. E temos aqui as nossas cervejinhas e estamos prontos a iniciar Claro, a discussão. claro. Portanto, o tema de hoje, eu estava a pensar num tema acerca de uma palestra que vi. O Vaz também foi convidado, mas não conseguiu chegar a tempo. Como sempre. Portanto, gostaria de fazer um resumozinho. É acerca da poética de Aristóteles. Foi uma aula do professor António Feijó. E ele, no fundo, está a falar do problema. Começa com o problema que o Platão apresenta aos tragediógrafos na altura, porque o Platão, na altura, na República, rejeita a obra dos poetas. Podemos começar por explicar a teoria platónica. Platão tinha uma ideia muito interessante acerca de o que é a verdade e como alcançar a verdade. E claro que esta dimensão, a procura da verdade, é uma coisa didática, visa a educação. Não só visa a procura da verdade num sentido objetivo, mas também a procura da verdade num sentido moral e num sentido ético. E ele acreditava que para a educação das massas, aquilo que os poetas da altura faziam, os tragediógrafos, era uma forma errada de abordar a verdade da ação humana. Eis o porquê. Porque os poetas, e isto aqui baseia-se na teoria da verdade de Platão. Porque Platão acredita que há 3 níveis, há uma hierarquia, uma triarquia, para pontos da verdade. O mais baixo será o da imitação, ou seja, imita-se um objeto. O ponto intermédio será o objeto em si. E o ponto mais alto, onde se alcança a verdade última acerca da realidade, é na contemplação da ideia de objeto, ou do arquétipo. E a ideia é algo que é transversal a todas as instâncias particulares desse objeto. Portanto, imaginemos uma mesa, que é o exemplo que ele dá na República. Portanto, temos uma mesa. Essa mesa participa da ideia de mesa. E a ideia de mesa é algo que só poderá ser realmente entendida por aquele que alcança por via da ideia. Neste caso seria o artesão de mesas, o carpinteiro. Ou seja, ele entende a função de mesa, ele sabe quais é que são as características necessárias para recriar uma mesa. Portanto, no específico da mesa, ele tem a técnica para executar a ideia de mesa e para criar um objeto que replica a ideia de mesa. Depois, o que o poeta faria seria uma cópia desta mesa. Porque o poeta, não sabendo como é que se executa a ideia de mesa, sabe apenas a imagem da mesa. E, portanto, o poeta teria uma visão ainda mais reduzida daquilo que é a mesa. O Platão diz que ele está a 3 pontos da realidade última, enquanto que a mesa está a 2 pontos e a ideia de mesa que está no artesão e que a replica é a verdade acerca da mesa. É tipo um sistema de pontos. Sim. E pronto, eu por exemplo também tinha esta ideia para a matemática, e para ele a matemática seria a essência das dimensões. E que é algo que faz... Esta ideia platónica tende a fazer muito sentido para os matemáticos, porque os matemáticos tendem a descrever a realidade sob
sob a forma de ideia, ou seja, sob a forma de equações, etc. Descrições matemáticas. Que para um poeta seria uma forma redutora de descrever um objeto. Porquê? Porque o poeta não visa, e é este o problema do Platão, é que o Platão de facto aponta aos poetas este erro na descrição do objeto, e portanto sempre estando a imitar e não estando a reproduzir uma ideia, aquilo que eles criam é inverosímil, e até poderá ser num sentido objetivo. Eles podem realmente não saber o que é uma mesa, pode apenas ser uma descrição da mesa, mas no entanto, o que eu acho, pelo menos, em relação ao poeta, é que o poeta descreve a ideia da interação humana, ou seja, o objeto que o poeta reproduz é, em certa medida, a psicologia humana em ação, num cenário verosímil, que é como Aristóteles o descreve mais tarde. O Aristóteles diz que na Poética, que já é uma obra posterior à República, o Aristóteles foi aluno do Platão e contrariou em diversos pontos, nomeadamente nesta ideia acerca das ideias, mas o Aristóteles defende que o que o poeta faz é fazer uma representação dos homens de acordo com o seu valor, e aqui vem a dimensão ética, porque, por exemplo, um tragediógrafo escreve uma tragédia, um drama, para Aristóteles representa homens superiores. A comédia representa homens inferiores. E depois qualquer tipo de prosa que não vise a ação humana seria, em certa medida, uma descrição objetiva. O Platão também tem um problema com, por exemplo, com isto, o professor Feijó falou disto hoje, e por acaso era algo que eu não me lembrava, mas agora encaixei os pontos, é uma coisa muito interessante. O Platão também rejeita a escrita dramática, a dramaturgia. Porquê? Ou seja, quando falamos temos a prosa e temos o diálogo. O Platão, em certa medida, embora o Platão escrevesse diálogos com Sócrates, o que é um bocado estranho, mas ele, em certa medida, rejeita este diálogo, porque isto seria uma... o que é que acontece quando o poeta, aliás, quando o ator está a representar um personagem, ele está, e sendo que estes personagens incorrem em vícios, por exemplo, na tragédia, o personagem incorre sempre num vício de caráter, seja ubris, por norma é ubris, seja irascibilidade, seja, sei lá, seja cobiça, o que quer que seja. O ator, ao representar ao copiar, ao imitar esta ideia, neste caso seria mesmo ao copiar esta ideia errónea acerca do homem, ou pelo menos errónea numa dimensão moral, ele estaria a exercer, ou em certa medida estaria a trazer para si o erro que está a imitar, e portanto estaria a habituar-se a agir desta maneira, e aí todos aqueles que o ouvem e que replicam a tragédia também, em termos morais, estariam em certa medida a repetir isto. O Aristóteles deixa implícito que não é este o caso, isto não é isto que acontece. Porquê? Porque de facto a tragédia tem um desfecho trágico, e a tragédia alude muito mais para o erro e para aquilo que acontece se uma pessoa teimar com um vício, e portanto no fim, no desfecho, desencadeia terror e compaixão. Compaixão porque nós nos sentimos próximos daqueles que estamos a seguir ao longo do enredo. Terror porque aquilo que normalmente acontece no fim de uma tragédia é absolutamente escroso. É trágico. Por exemplo, temos o exemplo do Édipo, que descobre que se casou com a mãe, que matou o pai e que arranca os olhos. Sério? Arranca os olhos no fim. Arranca os olhos porque o gajo não consegue continuar a ver-se ao espelho. É esta a analogia. O gajo fica fica com tanto pudor de si mesmo que arranca, não os arranca, mas pega num
numa agulha e desfinha os olhos com uma agulha, arranca-os, pronto, desfá-los. Isto é, por um lado, a pessoa sente, o leitor ou o auditório sente compaixão com o Édipo, porque se relaciona, porque há esta dimensão humana que toca a todos, e ao mesmo tempo sente um terror da circunstância e não quereria sequer estar ali, naquela circunstância. E portanto seria essa a dimensão didática, da tragédia, que seria de facto aludir para aquilo que acontece quando se teima com um vício, e o desfecho possível, e neste sentido educa. O que o Aristóteles diz é que isto leva a uma catarse das emoções, ou seja, uma catarse é uma expurga, é uma libertação destas emoções, destes vícios, e portanto seria algo que, embora represente algo errado, também representa as consequências desse algo errado, que são ainda, que dão um sentido errado à coisa, e portanto educa as novas gerações. E nesse sentido eu acho que o Aristóteles tem muito mais razão do que o Platão. Eu acho que o Platão, e aqui podemos até ir ao Nietzsche, mas o Platão fala... O Platão parece que tem uma... O Platão parece que, e isto vê-se ao longo de toda a obra da República, o Platão vê sempre uma fragilidade no homem, e uma certa incapacidade de adaptação, e portanto ele acha que para o homem viver feliz é necessário que viva numa bolha, em certa medida, e que não seja exposto a determinadas coisas para que elas não o corrompam. O Aristóteles, por outro lado, acha que é necessário que o homem se exponha para que não seja corrompido. Ou seja, para Platão há uma ignorância necessária, e para Aristóteles há uma ignorância que deve ser expurgada. É engraçado. Há quem diga que eles eram a mesma pessoa. Não, isso é o Sócrates e o Platão. Ah, é? Yeah. Ok. Sim. O Sócrates que é o anterior a Platão. Isto começa com o Sócrates. Sócrates é um personagem engraçado, porque o Sócrates era... Isto é uma coisa que o Nietzsche diz acerca do Sócrates. O Sócrates surge em Atenas como uma espécie de exceção, porque ele primeiro é um homem feio, e é de uma classe mais baixa do que os aristocratas que se focavam na sofística. E portanto haviam os intelectuais da altura ensinavam retórica aos aristocratas, que seriam os sofistas. Também lhes ensinavam a relatividade do mundo, tentavam complexificar o próprio assunto do conhecimento para proveito próprio, porque assim podiam sempre lecionar mais, ter mais alunos e podiam lecionar mais temas, sendo que todos os temas são relativos. Tem que haver uma multiplicidade para os abordar a todos, enquanto que no Platão vemos o oposto, vemos uma tentativa de reunião de todos os temas num só, numa holística espiritual, vá. E com o Sócrates também vemos isso. Com o Aristóteles depois vemos dá uma para o cravo e outra para a ferradura. Mas o que é que acontece? Surge o Sócrates, que não fazia parte desta... Isto está à luz do Nietzsche. Um homem feio, que não é de uma classe tão alta, mas que é muito inteligente e que tem vontade de poder. O que é que ele surge e faz? Ele questiona... Não só questiona os sofistas, como questiona os aristocratas que os sofistas ensinam. Uma tentativa de usurpar a narrativa intelectual e de adquirir poder. E o que é que o Sócrates faz? O Sócrates aparece e questiona os homens acerca da verdade das coisas. Ele vem com esta ideia. Então, o que é que tu achas que é belo? Por exemplo. Estamos a falar de que século? Estamos a falar de cerca de 3 a.C., mas posso confirmar. 3, 4. Não tenho a certeza. Deixa lá ver. Sócrates, filósofo. É porque eu não sei, já não sei se na escola falei um bocadinho disso, mas não... Sim. É 470 AC a.C. Portanto, aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo. Antes do Império Romano surgir, antes do Alexandre o Grande,
Aliás, o professor do Alexandre o Grande foi o Aristóteles, que foi aluno do aluno do Sócrates. Portanto, foi numa fase já de decadência da Grécia micénica. Aliás, com o Aristóteles nós vemos o final da Grécia clássica, e com já a própria, porque por exemplo o Alexandre não era ateniense, não era de, sei lá, De origens gregas. era grego, mas já era mais oriental, era macedónio. Era Macedónia. Né? E a Macedónia, embora fosse helénica, já eram considerados mais bárbaros do que, por exemplo, os tebanos ou os atenienses ou até os próprios espartanos. E portanto, para este tipo, para o Alexandre o Grande conquistar a Grécia, isto já significa que a Grécia, o Império Grego, Já não estava assim tão. se bem que não houve propriamente um Império Grego, mas pelo menos a cultura grega já não estava no seu esplendor. E Atenas já não dominava economicamente, continuava a ser rica, mas já não tinha o mesmo esplendor no Mediterrâneo que tinha anteriormente. Obrigado. E portanto surge o Sócrates também como uma tentativa de... Temos este lado negativo, que é o lado do Nietzsche, que é... O Sócrates aproveita-se da decadência e, sendo ele mesmo um decadente, visa usurpar o poder, ou pelo menos o poder num sentido espiritual. E também temos outra perspectiva, que é uma perspectiva corretiva. O Sócrates visa corrigir a decadência em que os gregos estavam a incorrer. Os gregos naquela altura já estavam a incorrer numa certa decadência, já tinham alcançado o seu apogeu e já estavam na decadência posterior ao apogeu. Agora, o que é que o Nietzsche diz? Pronto. A certeza é sempre uma coisa aristocrática. Portanto, o aristocrata tem sempre certeza, e a certeza que ele tem é... O Nietzsche neste caso é um relativista. Ele não acredita que exista verdade absoluta, existe uma verdade relativa, e neste sentido o Nietzsche está de acordo com os sofistas. Para o aristocrata, a sua certeza é uma certeza que visa afirmar o seu poder face às classes que ele subjuga. E, como sabemos, a Grécia era esclavagista. Eles viviam com base no poder eles usavam os escravos para poderem ter tudo aquilo que tinham. Havia um rumor que dizia que quem não votava levava com fruta podre na cara. Isso é fixe. Eras menosprezado se não participasses na vida política. Isso é fixe. Sim. É fixe. Quer dizer, eras um homem inferior se não quisesses fazer. E o próprio Sócrates, a certa altura, embora ele intervisse na vida política, tinha um bocado essa atitude. Sério? Tinha uma atitude mais... Ao invés de se focar na atividade política e nos assuntos concretos, focava-se nas ideias. E é por isso que ele chegava ao pé dos aristocratas e lhes perguntava: ok, isto é belo, tu dizes-me que isto é belo, e afirma-lo com toda a certeza. Então, mas diz-me lá o que é o belo em si. E é daqui que ele vem que ele tira a ideia da beleza enquanto ideia. Porque as coisas que são belas nunca são a beleza. Epá, assim? porque o que é que acontece? Quando em diálogos práticos, por exemplo, tem instâncias em que ele pergunta um tipo: então diz-me lá o que é que tu achas que é o belo? E o tipo responde-lhe: olha, o belo é um rapaz belo, ou uma senhora bela, ou um prato belo, ou o que quer que seja. Um belo prato. Um belo prato. E o Sócrates pergunta-lhe: pois, mas tu só me enunciaste coisas belas, tu não me enunciaste o que é o belo em si, não me deste uma definição de belo. E parte a partir daí para construir um modelo de beleza. Esta construção do modelo de beleza depois tem outras. É depois desenvolvida pelo Platão. O Sócrates não tem propriamente uma teoria. O Sócrates só tem esta ideia de que nada sabe, só sei que nada sei. Ele era o primeiro fucker da altura. Ele era o primeiro fucker da altura. É um chato do caralho. Parece.
Tu dizes, é para ali. E tu, para ali onde? Ali em frente. O que é frente? Pá, vai, Frente. vai à merda, mano. Cala-te, chato. É bastante. Mas pronto, Eram picuinhas. era o picuinhas, era o chato. E eu com isto visava adquirir poder. E o que é que acontece? Como os aristocratas não gostavam de ser contrariados, tinham que lhe dar algum certo valor, porque é aquilo, eles acabaram, ele ao fazer isto acabou de desafiar. E era um ambiente extremamente competitivo. Uhum. Porque eram todos, epá, mesmo quando viviam numa democracia, era uma democracia aristocrática. Havia competições de retórica para saber quem é que conseguia expor a sua ideia melhor e quem é que deveria ser eleito, como ainda acontece hoje em dia com os políticos. Sim, sim. E quando um gajo te surge com esta artimanhazinha, tu não sabes responder. É E de facto é uma armadilha, porque É tipo Ventura. sim, também faz brincadeiras dessas. Qualquer político usa destas artimanhas. Yeah. Só que o Sócrates surge com esta merda e pá, mais tarde há um gajo, o Nietzsche critica esta ideia, mas há um gajo que realmente critica isto de uma forma muito interessante, que é o Wittgenstein, nas investigações filosóficas. O que ele diz é que pá, as coisas são todas contextuais, não existe uma universalidade de beleza, mas existe uma beleza num contexto, existe uma utilidade num contexto. Ou até poderias dizer que a beleza é subjetiva para uma determinada classe de pessoas, porque elas estão habituadas a contemplar a beleza nisto. Uhum. Claro que existe uma dimensão de harmonia universal, eu acho que isto é quase inegável. Eu acho que há algo, Sim, há algo belo. universal ao belo, Uhum. sim, mas é algo que é percepcionado pelos sentidos, não é sequer descritível. Uhum. É algo que nós contemplamos Sim, e que se sente. apontamos a beleza àquilo, sentimos. Uhum. Como estás-me a pedir que descreva uma sensação que é indescritível. Uhum. É fucker, é bastante fucker. É fucker. E é isto que o Nietzsche vê no Sócrates. Mas é bem feito também. Para gajo que passa o dia ali a falar na praça, a dizer que sou super sumo, é bem feito até. É um atentado contra o poder. Tentado. O Sócrates, em certa medida, era um anarca. Eu estava a pensar nisso. Era sem dúvida um anarca. E deixava-as bem na rede. Uhum. Só que o que irrita ao Nietzsche é que o Sócrates nunca reconhece essa sua dimensão. Há sempre uma, pelo menos em Platão, Tal como qualquer fucker. como qualquer fucker nunca reconhece que o que ele quer realmente é destruir. Não. Eu quero aqui ajudar e quero ajudar a perceber, malta. Quero perguntar o que é o belo. Se alguém me conseguir responder, recebe 1 milhão de moedinhas gregas. Seria um bom exemplo, se bem que o gajo era pobre não podia dar nada. Pois é, fedido. O que o gajo só dava era a satisfação de chegares à verdade, mas nunca chegavas, descreve lá o belo. Pois, é fedido. Belo isto está nas coisas belas às vezes. Porque Uhum. o Sócrates dizia, eu só sei que nada sei. Acaba sempre em apurese. Apurese é um termo, já vem do grego, que é aporos, ou seja, é aquilo que o por vem, purese vem de por. Aporos, acho que é aquilo que tem epá, já não me lembro bem da definição, mas é uma zona, é um sítio onde há diversos poros e tu podes seguir por diversos poros e nenhum deles chega a lado nenhum. Ok, Tipo uma esponja. ok. Tentares entrar por uma esponja e sair para outro sítio não dá. Embora haja muitas formas de entrar, não há formas de sair. Em certa medida é um beco sem saída. É tipo Herbalife. Herbalife. É. Podes entrar, podes juntar Exato. os teus amigos, mas depois para Não sair podes é sair. tipo Exato. para sair estás fedido. Estás fedido. Isso é uma apurese. Também, olha, também é outra artimanha. Também Sim, é para sim. estúpidos. Sim, sim. Pá, pois, pessoas ingênuas. Engraçado. Pronto, e acontece esta cena, é assim que o Nietzsche vê o Sócrates. Depois surge o Platão. O que é que o Platão faz? O Platão pega nisto e tenta dar uma resposta. Cria a República. Recomendo que leias a República, é um livro muito engraçado. E depois cria toda uma hierarquia, ou seja, o Platão já tem respostas. E neste sentido o Platão é
é o gajo que pegou naquilo que o fucker disse, levou-o a sério e criou literalmente um modelo oposto àquilo que havia anteriormente. Portanto, o Sócrates surge só para declarar a guerra e o Platão vem em certa medida ganhá-la, mas contra si mesmo, porque o Platão fazia parte da aristocracia e era poeta anteriormente e acaba por rejeitar estas suas tradições. É quase como o Sócrates de facto fez aquilo que lhe apontavam, que era corromper a juventude. O exemplo perfeito disso é o Platão. Ok. O Platão, pelo menos à visão do Nietzsche, o Platão de facto foi corrompido pelo Sócrates e a visão do Nietzsche torna-se um proto-cristão, antes do cristianismo sequer existir, mas já com influências abrâmicas. Acha-se que o Platão também fez umas viagens pelo Egito, é capaz de estar em contacto com os sacerdotes abrâmicos. E ele vê isto como uma... E depois isto na dialética nietzschiana já tem outras implicações, porque a visão do sacerdote em se voltar para o ideal, para o mundo das ideias, é uma fuga ao mundo real. E o Platão, nesse sentido, seria um decadente, porque seria um fruto da decadência aristocrática grega, porque ele já não está virado para as lutas de poder que ocorrem e aliás, ele renuncia à tragédia, que é o maior exemplo da grandeza na falha, na tragédia. O que é que acontece com a tragédia? Voltando a Aristóteles, a tragédia representa homens superiores, mas representa-os em circunstâncias em que inevitavelmente eles vão cair em erro, porque mesmo os homens superiores, não sendo perfeitos, têm um erro. Vão ter sempre um erro. Tudo no mundo, há uma lição muito... O Nietzsche também pega nisto, mas há uma lição muito interessante na tragédia, que tudo aquilo que sobe cai. E a tragédia não só mostra a beleza da subida, mas também traz uma certa beleza para a queda. E era isto que realmente, né, pelo menos, e é aqui que o Nietzsche aponta as tragédias gregas, a altura em que isto se popularizou, como o apogeu da vitalidade do povo grego, porque eles estavam dispostos a contemplar a sua própria queda. Ou seja, valia a pena subir mesmo com esta queda. E o Platão rejeita totalmente. O Platão não quer ver a queda, o Platão quer corrigir. Aliás, há bocado disse que o Sócrates queria corrigir. O Sócrates não queria propriamente corrigir. O Sócrates queria pôr em questão. O Sócrates queria atentar contra. E o Platão visa corrigir esta dimensão. Porquê? Porque o Platão também seria um fruto da sua época, e neste sentido ele queria trazer aos gregos uma solução para a sua força, para o facto de já estarem decadentes. Ou seja, nesta circunstância os gregos já não conseguiriam contemplar uma tragédia com bom espírito, porque já estavam a vivê-la mesmo. Já estavam no desfecho da tragédia, já estavam velhos. É como o capitalismo. É como o capitalismo. Hoje em dia o capitalismo vive numa narrativa corretiva, muito mais do que uma narrativa trágica. O capitalismo já está a acontecer ao capitalismo que aconteceu à cultura grega nesta altura, que é, ao invés de haver uma contemplação dos seus próprios erros e ao mesmo tempo escolhê-lo, porque é isto que o Nietzsche, por exemplo, o Nietzsche neste caso consideraria essa... Porquê? O que o Nietzsche diz é: a tragédia é o facto das pessoas conseguirem regozijar-se com algo trágico, é um sinal da sua força e da sua vitalidade. Porque é tão abundante, só quando tu és realmente feliz é que tu podes contemplar a infelicidade. Um sofredor e um infeliz nunca podem contemplar a infelicidade, querem alienar-se dela. E seria isso que o Platão queria fazer ao tentar corrigi-la. É a inevitável infelicidade do homem. E aí foges ao mundo. Porque o mundo é assim. O mundo, tu vieste ao mundo. Isto há uma frase muito engraçada. Acho que é na Odisseia.
em que o Ulisses, o Odisseu diz: os deuses dão-nos para depois nos tirarem. Uhum. Os deuses dão-nos tudo para depois nos tirarem. É o que acontece ao Édipo, por exemplo. O Édipo torna-se rei a matar o seu próprio pai e durante muitos anos vive sendo o homem mais grandioso da cidade, a quem toda a gente recorre para descobrir que foi ele próprio, com a sua tragédia, que semeou a sua felicidade. Portanto, o rei Édipo, neste sentido, é a melhor descrição disto que o Nietzsche está a falar, da subida e da queda e da vida. Que a vida tem sempre um início e um fim. A vida acaba sempre... Há sempre uma... Ou seja, a felicidade implica a infelicidade. Não há forma de escapar a isto. E para tentares fugir para a ideologia, uma ideologia corretiva, estás a fugir à realidade. E é isto que o Nietzsche aponta às classes sacerdotais, nomeadamente as classes abrâmicas, os judeus, os cristãos mais tarde, e ao Platão. Ao Sócrates não ainda, porque o Sócrates ainda não tinha essa base ideológica. O Sócrates só tinha o instinto. O que o Nietzsche diz é que o Sócrates tinha esse instinto anarca-destruidor. Ninguém o julga, mas parece ter. Tem. Só voltando um bocadinho atrás, tipo, o que é que fala sobre a República? A República é engraçado porque o Platão na República o Platão na República quer criar um homem perfeito que é imutável e o homem na sua extensão seria a República. E portanto há uma dimensão ética e uma dimensão política. Ele visa criar algo que perdura ao longo dos séculos no seu esplendor e que não decai. E para o fazer terás que imitar com a maior perfeição possível o ideal de perfeição em si. E é isto que ele visa criar na República. Algo que não decai, algo que nunca tem um desfecho trágico. Ok. Portanto, uma utopia. Uma utopia completamente. E é por isso que o Nietzsche lhe aponta também esta decadência. Na utopia reside sempre a fraqueza do indivíduo em contemplar a dimensão trágica da realidade e em aceitar a realidade pelo que ela é. E acaba por ser mais destruidora. Nós vemos isso com o comunismo, por exemplo. Foi uma utopia que surgiu e que acabou por, ao invés de corrigir a desigualdade, tornou-a mais evidente. Tornou-a mais evidente e não só, e destruiu tudo. Ou seja, ao instinto destruidor e anarca alia-se o instinto corretivo utópico. E estes dois em união só trazem destruição e trazem a maior das tragédias.